Graças a Deus. Quero começar hoje uma série de mensagens sobre fé. E quero começar dizendo sobre esse tema, fé e atitude. Fé e atitude. O texto que dá base para o que nós vamos ouvir nesta hora, da parte do Pai, está na segunda carta do apóstolo Paulo, à igreja dos Coríntios, em Corinto, capítulo 5, versículo 7. E diz assim: visto que andamos assistindo televisão e vendo que está no jornal e se desesperando. Não. Visto que andamos por fé e não por vista, não pelo que vemos. A fé, ela gera uma atitude. E é isso que nós vamos ouvir agora, antes de orarmos, tá bom? Vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco nessa hora. Pai de amor e bendito, nós te louvamos pela tua presença em nós e neste lugar, que faz toda a diferença. E nós vamos agora ouvir a tua palavra e eu creio que o Senhor vai falar poderosamente ao coração daqueles que aqui vieram nesta noite, aqueles que estão me ouvindo por esse CD ou pela internet. Que a tua palavra, Pai, possa quebrar barreiras, que a tua palavra possa transformar mentes e corações, e que esta fé poderosa, fé santíssima que o Senhor nos deu, possa gerar frutos de milagres, de sinais, de prodígios e de maravilhas no teu nome. É a oração que eu te faço, no poder e no nome de Jesus. E a igreja que toma posse assim desta palavra, diga amém e amém. Amados irmãos, igreja querida, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós começamos hoje uma série de mensagens a respeito de fé. Tenho visto a igreja do Senhor se acomodar, a igreja que eu digo, a igreja no modo geral, se acomodar com aquilo que está acontecendo aí fora, que nada mais é do que algo que foi predito pelo Senhor para os últimos dias. Então a gente não pode entrar neste barco, a gente não pode entrar nesta pilha, como diz os jovens. Nós temos que viver e acreditar naquilo que é a palavra do Senhor, porque ela que é a nossa fonte de inspiração e a nossa bússola, é o nosso seguimento. Amém, amados? Então, quando nós falamos de fé, e vamos falar muito de fé durante todo esse mês que vai entrar agora, nós não estamos falando apenas de um pensamento positivo. Olha, eu tenho um pensamento positivo, eu acho que vai dar certo. Não, não é isso. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando apenas de um estado mental. Quando eu falo de fé, quando falamos de fé, falamos de um dom que Deus nos deu. Um dom que Deus deu apenas aos seus filhos. Então, eu e você recebemos uma dádiva do Senhor, um presente de Deus, um dom, chamado o dom da fé. E esta fé genuína, irmãos, essa fé preciosa e genuína, ela gera atitudes. Por isso que eu coloquei esse tema, fé e atitude. Porque esta fé, ela gera atitudes que nos faz estarmos em plena sintonia com os pensamentos de Deus. A palavra fé, do grego, ela é basicamente isso, é uma sintonia, não é? Ela casa uma sintonia, como daqueles rádios antigos que você vinha mexendo no dial até entrar a rádio. Assim a fé, ela casa com a voz, com a sintonia de Deus, com os pensamentos de Deus, ao ponto, irmão, de os milagres sobrenaturais acontecerem em nossas vidas. Amém? Amém ou não amém? Ah, pensei que você não acreditava nisso. Cremos nisso. A fé, ela gera algo sobrenatural, porque viver o natural a gente já vive aí, só olhar. Liga a televisão, você vai ver o que é o natural. Então Deus nos chamou para vivermos o sobrenatural. O texto áureo da fé, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é tremendo. Ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que você está esperando. Você não vive a vida ou não leva a vida empurrando com a barriga. Não é? Não. Você espera algo e você tem certeza através dessa fé. Você sabe que é uma convicção. O texto diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos. São fatos que não se veem, mas existe. No mundo espiritual, ele é liberado aos seus filhos através dessa fé. Então, esse texto, eu gosto muito dele.
ele não é um texto mágico. Ele, na verdade, é um presente de Deus para nós. Esse texto de Hebreus 11:1, aliás, todo o livro de Hebreus, e especialmente esse capítulo 11, eu vou comentar no finalzinho da pregação alguns pontos interessantes. Os que creem em Deus, nós que cremos nele, e que temos a convicção, esperamos isto, mesmo que ainda não estejamos vendo. Esse é o segredo da fé. Você não está vendo ainda, mas você tem certeza que o Deus que você serve, ele pode fazer. Aliás, ele diz lá em Efésios que ele pode e faz infinitamente mais. Você crê nisso? Então, a fé, ela gera atitudes, irmãos. Quando você diz assim, eu creio, quando você diz eu creio, não é apenas uma fala, não é apenas uma entonação, não é apenas um parecer vocálico somente. A fé gera atitudes. Por exemplo, ele está dizendo que a fé é certeza, então você tem certeza que algo vai acontecer. Eu tenho certeza que coisas grandes e firmes estão para acontecer da parte do Senhor na vida da igreja. Você crê nisso? Eu creio. Então você tem que entender isso, a fé é certeza. Mas certeza de quê, bispo? De que você serve e que você obedece a Deus. E que Ele, o teu Deus, jamais falhará. E que Ele, o teu Deus, tem promessas que há de se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Essa é a certeza da nossa fé. Amém? Existem alguns inimigos da fé. A fé, ela tem algumas coisas que tentam embarreirá-la. Apesar dela ser poderosa, santíssima, você sabe que nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Ele tem os desígnios dele. E a Bíblia diz que nós não podemos ignorar. Então, algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia embarreiram essa fé. Não que ela se torne inoperante e fraca, pelo contrário, ela é forte. Mas, na verdade, o que ocorre é que você deixa ela de lado. Eu chamo de inimigos da fé. E eu quero te mostrar alguns. Se você quiser anotar, anote. O primeiro que eu coloquei aqui é a incredulidade. A incredulidade, ela é sorrateira. Ela chega sem pedir licença. Em Hebreus mesmo, no capítulo 11 ainda, agora no versículo 6, diz assim, de fato, olha, de novo, é um outro fato. Se a fé é um fato, existe um outro fato. Qual fato? Que sem a fé, é impossível você agradar o Deus que você diz que serve e crê. Ah, eu quero agradar a Deus. Eu quero a cada dia mais agradar a meu Deus. Então creia nele. Viva pela fé. Porquanto é necessário, há uma necessidade. Existem necessidades humanas. Necessidades que nós temos de comer, de beber, dormirmos. Várias necessidades. E há uma outra necessidade que esse texto diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, e nós nos aproximamos de Deus através desta fé, temos que crer em duas coisas. Primeiro, que Ele existe. Ora, amados, isso aí para nós crentes é até redundante, perguntar se você crê que Deus existe. Lógico que você crê. Agora, a questão é que a Bíblia diz que você tem que crer que Ele é galardoador daqueles que buscam. Quando você se presta a buscar o Senhor e dizer assim, Senhor, eu creio sim, eu estou aqui pela fé e eu quero ver a Tua poderosa mão agir na minha vida, esperar que isso vai acontecer na tua vida. Essa é a proposta da fé. A incredulidade, ela rouba isso da gente. Será que vai dar? Pastor, eu já ouvi tanto, e a gente tem vivido dias tão difíceis, sim, mas o mundo tem vivido assim. Eles não têm esta fé. A fé que foi entregue aos santos, disse o apóstolo. No livro de Tiago, no capítulo 1, dos versículos 6 a 8, Tiago diz assim, ó, através dessa fé, ele diz assim, peça, você pode pedir. Através dessa fé você pode fazer um pedido. Peça, porém com fé. E em nada duvidando. Por quê? A Bíblia diz que aquele que duvida, e aqui que está o segredo, ele é semelhante à onda do mar. Por isso que você vê às vezes os crentes, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, um dia feliz, um dia triste, um dia está no céu, um dia está no inferno, um dia acha que vai vencer, um dia acha que você perdeu. Porque fica igual a onda do mar, né? Quem já foi na praia, a onda vem, daqui a pouco volta. Aí você fala, ó, a onda voltou, vamos lá. Quando você chega perto dela, ela te engole.
É assim o crente que duvida. É semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Qualquer vento agita. Qualquer zumbido de vento, não precisa ser um furacão, um tufão, não, pode ser um soprinho, não é? Agita. A Bíblia diz, não suponha que esta pessoa, que este homem, alcançará do Senhor coisa alguma. Esse homem aqui não está falando do gênero masculino, está falando de todos os gêneros aqui, tanto o masculino como o feminino. Está falando de nós. Se você não acreditar na voz profética do Senhor, a Bíblia diz que você não alcança coisa alguma. Por quê? Porque você é uma pessoa de ânimo dobre. Não dá aquela sintonia com Deus da fé. Sabe? Não tem aquela coisa da confiança. Aquela coisa do olhar, sabe? Do buscar a minha face, de estar olhando ao Senhor e dizendo assim, eu creio, Senhor, eu sei, o Senhor está agindo em meu favor, eu sei disso. Mas o vento está soprando, não tem problema. Mas as ondas estão agitadas, não tem problema. Eu não sou inconstante nos meus caminhos. Eu creio e eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então a incredulidade te apaga isso, a fé. Preste atenção nisso. A incredulidade apaga o agir da fé. Segunda coisa que atrapalha a nossa fé, da ação dela em nossas vidas. Isso aqui como dizia minha saudosa mãe, batata. A murmuração. Pastor, por que a murmuração atrapalha? Eu vou te explicar. 1 Coríntios 10, 9 e 10 diz assim. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios 10, 9 e 10 diz assim, não ponhamos o Senhor à prova. Não fiquemos com aquele amor duvidoso. Será que Deus está cuidando mesmo? Tá sim. Eba, está cuidando. E agora parece que não está mais. Não põe ele à prova. Como alguns deles fizeram. Está falando aqui dos israelitas, né? Fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Você conhece a história lá? No Êxodo. Deus trouxe a eles para uma terra nova e disse, vai caminhando que vocês vão chegar lá. E eles começaram a murmurar. Alguns colocaram o Senhor à prova. Será que Deus é bom mesmo? A gente lá comia repolho, cebola, pepino, alho. Aqui a gente come só pão. Agora vai dar codorna. Confia no Senhor. As mordeduras das serpentes, elas são mortais, mas não para a gente. Jesus profetizou a respeito disso. Lembra lá em Marcos? Pisarão nessas serpentes. Não são para a gente. Mas olha o que diz o versículo 10. Não murmureis, como alguns deles murmuraram. Você pode ler essa passagem em voz audível. E diz o quê? E foram destruídos. Então estamos falando de algo aqui muito sério. Estamos falando aqui de algo muito sério. Murmuração traz destruição. Incredulidade, murmuração. Terceira coisa que eu vejo aqui como inimigo da fé é a carnalidade. Você viver pela sua natureza carnal, você anula a fé totalmente. Agora, 2 Coríntios 10, 3 a 5, diz assim, porque embora a gente andando na carne, estamos andando na carne, não militamos segundo a carne. Nossa luta não é segundo a carne. Tem gente que insiste em achar que a luta é segundo a carne. Não é. Bota isso na tua cabeça. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. São poderosas em Deus. E elas são tão poderosas que a Bíblia diz que elas destroem fortalezas, anulando anulando nós, sofismas, aquilo que vem na tua mente, dizendo não vai dar, não vai conseguir um sofisma. Sofisma é uma meia-verdade. Se é meia-verdade, é mentira. A gente anula isso. Mas o pastor está falando isso porque ele é o pastor. Não, estou te falando porque a Bíblia diz que é assim. Eu estou debaixo desta palavra também. Anulando nós sofismas e mais, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, seja radical. Vou repetir.
Tudo aquilo que seja contra a voz de Deus, o conhecimento de Deus na tua vida, seja radical. Venha rasgando, irmãos. Pode ser uma fala, pode ser um pensamento, pode ser uma notícia, seja o que for, vá veementemente contra. Levante uma voz contra essa que vem para aniquilar, ou para diminuir, ou para abafar a tua fé. Anulando nós sofismas, diz a palavra, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Como, pastor, eu faço isso? Levando cativo todo pensamento, nosso pensamento, que tudo começa aqui, ó. Eu penso, eu falo. A Bíblia diz, eu crio, eu falo. Todo o nosso pensamento tem que estar debaixo da obediência de Jesus Cristo. Ponto. Mas a luta, obediência ao Senhor. O que o Senhor quer de mim, meu Pai? Ah, mas a aflição. O que o Senhor quer de mim, meu Deus? Estou aqui, creio. Fatos que não se veem, mas você tem a convicção, a certeza que vai acontecer. Então a incredulidade, ela te paralisa, tá? Ela apaga a tua fé. Ela impede que a tua fé haja. A murmuração, a carnalidade. Outra coisa que eu percebo, que é antagônica à fé, você também vai perceber, que é a questão da usura, da ganância, das questões do olhar somente para o natural. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, Paulo diz assim, ó. Ora, os que querem ficar ricos, não está dizendo que é errado não, você vai entender, mas vai te explicar aqueles que querem ficar ricos. A Bíblia diz que os que querem ficar ricos, que querem ficar, ou seja, os pobres que querem ficar ricos, que quem quer ficar rico, porque não é rico, é o pobre. Eles caem numa tentação, caem na cilada e muitas concupiscências. É só você olhar para essa operação da Polícia Federal chamada Lava Jato. Você vai entender tudo isso. Pessoas que eram pobres e um dia chegou com boa vontade no parlamento, em alguma câmara, e de repente começou as concupiscências, a tentação e veio a cilada. A Bíblia diz que eles caem em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais essas concupiscências insensatas e perniciosas afogam os homens na ruína e na perdição. Ouça que são palavras fortes, destruição e perdição. E o apóstolo Paulo está falando para crente. Ele não está falando para uma seita lá fora, ele está falando para crentes. Não, pastor, isso não é para mim. Sim, não é para nós. Mas se você não der ouvidos a esta voz, a tua fé fica inoperante. E você cai na cilada. Você se afoga na ruína e na perdição. Por quê, pastor? Porque ele diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não está dizendo que o dinheiro é um mal, está dizendo que o amor a ele. Porque na Bíblia existem duas formas de você enxergar a vida por uma divindade. Jesus falou que só tem duas. Paulo falou, tem deuses que por natureza não são. Jesus só falou de duas. Primeiro ele disse, ou você serve ao Criador, ao Eterno, ao Senhor da Glória, a Deus, ou você serve a Mamon e as riquezas. Existem duas vertentes. E Jesus falou, você não pode servir a dois deuses. Isso é muito forte, irmãos, que eu estou te falando. Isso nos tira da concupiscência, da perdição, da destruição, do extermínio, do destruidor. Olha só, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, graças a Deus são poucos, alguns. Nessa cobiça, a Bíblia diz que se desviaram da fé. Eu vi alguns que se desviaram da fé. A si mesmos se atormentaram, a si mesmo. Às vezes a gente pensa assim, ó. Eu estou sofrendo. Por que eu estou sofrendo? Às vezes somos nós mesmos que nos atormentamos com as dores. Por causa da usura, da ganância. A gente não pensa mais na fé, pensa no nosso. Eu vi isso uma vez, um grande empresário em São Paulo, estávamos num evento, esse empresário muito, muito, muito rico, ele disse assim para mim, eu daria toda a minha fortuna para que meu filho ficasse curado. O filho dele tinha leucemia. E eu disse para aquele senhor, Deus não estava preocupado com a barganha, Ele quer que você creia. Ele disse, mas eu já tentei tudo, eu já mandei ele para os Estados Unidos. O Deus dele era o dinheiro dele. Deus estava só esperando
um passo dele em direção a que ele cresça, que há um Deus que cuida do filhinho dele. E você sabe que em nenhum momento se dobra. Por causa do amor, do dinheiro. Ele pensa assim, qualquer momento vai aparecer aí alguma coisa e eu tenho como comprar, eu vou resolver. Há coisas, como já diz o comercial, que o dinheiro não resolve, que não se compra. Então, existem alguns inimigos da fé, irmãos. Eu quero, nesta noite, mostrar a você que a incredulidade, que a murmuração, que a carnalidade, que a ganância há, e que a religiosidade, porque parece que religiosidade está fora do contexto. Isso aí é bom. Depende. Depende do que você entende como religiosidade. Se for aquela religação correta entre Deus e os homens, que é Jesus, tudo bem. Mas se é uma questão apenas de aparência, que não leva a nada, que a Bíblia diz que são falsas aparências, isso aqui é tenebroso para nós. Não gera fé. Tiago 2 diz assim, 14 em diante. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele está fazendo uma pergunta. E ele mesmo responde, olha só. Se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa, necessidade de alimento cotidiano, ou qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago está falando, você diz que tem fé. Se você tem fé, você crê em Deus. E você sabe que Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele. Mas se você tem esse Deus, esse amor dele dentro de você, mas você não mostra isso nas suas atitudes do dia a dia, por isso que eu disse que a fé ela vai gerar uma atitude em você. Ele diz, assim também a fé, se não tiver essas obras, por si só está morta. Não é que as obras vai te levar à fé, mas a fé te leva às obras. A fé te faz você se locomover para algo, para um fundamento seguro, para alguma coisa que vai acontecer, direcionada por esta fé verdadeira. E diz o versículo 18, mas alguém te dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Olha a pergunta. Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então essa coisa de estar apenas, aparentemente, no lugar de Deus, é meio complexo. Por isso que às vezes eu falo algumas frases aqui para te chamar a atenção. Quando alguém diz assim, eu vou à igreja. Não, você não vai, você é a igreja. Não é? Então, não é questão apenas de uma coisa aparente. A aparência. Não, domingo eu estive na igreja. E nos outros dias, você deixou de ser igreja? Eu estou entrando agora na presença do Senhor. E antes você estava na presença de quem? Religiosidade. Os demônios creem, mas não obedecem. A questão é que a fé ela gera uma atitude. Versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ele foi lá, levou o garoto, colocou sobre a penha, levantou o cutelo. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Porque Abraão podia ficar em casa dizendo, Deus, sim, eu creio. Creio. É verdade. Mas Deus disse, sai da tua casa. Deus disse, leva teu filho. Deus disse, obedeça a minha voz. E Abraão obedeceu. E no versículo 24 ele encerra dizendo, e se cumpriu a escritura no qual diz, ora, Abraão creu em Deus. Pastor, a gente também crê, sim. E se você crê como Abraão, isso lhe vai ser imputado para a justiça. É uma relação de intimidade. A fé é uma relação de intimidade com Deus. Por isso que a religiosidade quebra isso. Ele foi chamado amigo de Deus. Não é a barganha, não são as barganhas, não é apenas uma questão de ele me dar, eu adoro, eu agradeço, se ele não me der, fico bem sudinho, chateado com ele, não é assim. É uma questão do dia a dia, irmãos. Não é só estar sentado num banco de uma igreja,
é principalmente quando nós não estamos sentados no banco da igreja. Porque a gente passa muito maior tempo lá fora do que aqui dentro. E lá fora que a gente tem que demonstrar esta fé. Então, eu te falei de 5 pontos que são inimigos da fé: a incredulidade, a murmuração, a carnalidade, a ganância e a religiosidade. Mas eu também quero te mostrar algumas atitudes que a fé produz. Tá bom? Para a gente orar? Você quer ouvir? Diga glória a Deus. Então, em Hebreus 11, vamos voltar a Hebreus 11, no versículo 2, nos diz que a fé nos faz dar um bom testemunho. Olha só o que diz a Escritura. Pois pela fé os antigos, eles obtiveram o quê? Bom testemunho pela fé. A fé te faz você ter o quê? Então, se eu não estou produzindo um bom testemunho, não estou andando em fé. A fé, ela produz um bom testemunho. As pessoas olham para você, elas não enxergam mais você. Elas olham para você e enxergam Jesus Cristo. As pessoas começam a engrandecer ao nome de Jesus por tua causa. Eu quero esse Jesus dele. Eles são crentes. Eu vou lá na igreja deles. Eu vou pedir para eles orarem por mim. Eu quero viver isso também. A fé gera um bom testemunho. Porque aquilo que eles enxergam em você, enxergam através de Jesus. Amém? Segundo, a fé faz você se doar com excelência. Olha o que diz o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus qualquer coisa. Não, ele ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Isso aqui era algo postural. Era uma atitude dele. Eu quero oferecer o melhor. Abel, teu irmão não está nem aí. Problema dele. Eu quero oferecer o melhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Isso é importante demais. Você saber que há um Deus que está olhando para você e está recebendo as tuas ofertas, seus sacrifícios. Diga glória a Deus por isso. E a Bíblia diz que isso é tão sério que até depois de morto fala. Estamos falando agora aqui. Então, uma pessoa de fé, ela se doa para Deus, se doa para a sua obra. Houve um silêncio agora sepulcral. Eu vou repetir. Uma pessoa de fé, ela se doa para Deus e para a sua obra. Ela não é aquela pessoa que fica, glória. Oh, meu Deus, hein? Não. Ela tem uma atitude. O que tem que ser feito, Senhor? Vamos lá. Essa pessoa sabe que ela nunca ganhará de Deus, por mais que ela faça algo para Ele. Eu vi esse dia uma pessoa falando, para outra pessoa eu ouvi, falando assim, eu já fiz tanta coisa no reino de Deus, deu vontade de chegar perto dela e falar assim, quantas coisas Deus já fez por você? Bota na balança. Vai entortar, filho. É pesado. Infinitamente mais Deus tem feito por nós do que a gente tem pensado para fazer por Ele. Uma pessoa de fé, ela não faz por medo, ela não faz pelo constrangimento para aparecer. Ela faz porque crê que o Deus da sua vida é galardoador. Ele ama isso. Você compreende isso? Diga, eu compreendo isso. Então a fé faz você se doar com excelência. A fé faz você dar um bom testemunho. A fé te faz ver, creia, a fé te faz ver o sobrenatural. Versículo 5 diz, pela fé, eu creio nisso aqui, irmãos. Pela fé, um homem chamado Enoque foi transladado para não ver a morte. Você está numa situação aqui, ó. E Deus, ó. Pode ser uma situação física, emocional, financeira, existencial. Está aqui, ó. Deus te arrebata, te tira daqui. Deus, eu não tenho mais solução, eu não sei o que vai acontecer. Deus, ó, te translada. Pela fé, Abel foi transladado para não ver morte. Não foi achado. Cadê? Os inimigos vão olhar.
Cadê? Não foi achado, foi transladado. Amém, amados? Ah, e de novo, olha lá. Porque antes da sua transladação, a Bíblia diz que ele obteve testemunho, o bom testemunho. Qual foi o testemunho que ele teve? De agradar. Isso é fé. Não foi isso que está lá em Hebreus? Sem fé não agrada. Ele agradou homem de fé no antigo pacto. Interessante isso. A fé te faz ver o sobrenatural. Você começa a ver portas se abrirem aonde nem tinha porta, irmão. Você toma posse disso nessa noite para orar? Quarto ponto, a fé salva você e a sua casa. Só 2 disse isso. Meu pai, irmão, prega comigo aí, vai. Diga, a fé salva a minha casa. Senão você não está crendo. Eu estou pregando, perdendo tempo. Nem você está gerando fé. Tome posse da palavra. Olha o que diz o versículo 7. Meu Deus. Pela fé, um homem foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, chamado Noé. Deus pode mostrar para você alguma coisa lá na frente e vai te orientar para que você não sofra. Sendo temente a Deus, ele ouviu a voz de Deus e falou, sim, Senhor, apesar de todo mundo à sua volta falar, maluco, doido. Que chuva nada, rapaz. Que vai chover, que vai alagar até. Esse cara tá velho, doido, gagá. Porque é assim que as pessoas que não têm fé veem a gente. É louco. Não está enxergando aí fora como é que está a vida, não? Você é louco. Meu amado, pela fé, Noé aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Pela fé, qual condenou o mundo e se tornou herdeiro. Herdeiro de quê, pastor? Da justiça que vem dessa fé que eu estou pregando para você. Então, assim como Noé, irmãos, pessoas serão beneficiadas pela fé. Crê nisso? Recebe isso? Outro ponto, a fé te levará a lugares nunca antes vistos. Ninguém recebe, eu vou parar aqui, vamos orar. Amém? Hebreus 8, 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? A fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber para onde. Não precisa perguntar, somente obedeça. Vou repetir para você. Não precisa perguntar, somente obedeça. Porque assim como Abraão, Deus vai te levar a lugares, situações que você hoje, agora, nesse momento, não está imaginando ainda. Nem passou pela tua cabeça. Outro ponto, versículo 11. A fé vai gerar algo grandioso em você. Toma posse disso. Pela fé também a própria Sara recebeu poder. Levanta tua mão e diga assim, recebe o poder. Para gerar, para ser mãe, gerar. O que é um filho? Algo que foi gerado, não existia. Não tinha nada no útero de Sara. De repente, apareceu. O óvulo foi fecundado. Deus te dá poder para hoje gerar. Diga glória a Deus. E ela não ficou preocupada na questão de ser avançada a sua idade. Por quê, pastor? Diz lá, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A fé só aponta teus olhinhos para a promessa, o resto é detalhes. Você crê nisso? Então, assim como Sara, Deus vai te engravidar de sonhos inimagináveis. Deixa eu ver quem recebe isso aqui. Ah, tá bom. Isso aí. E por fim, a fé quebrará muralhas. A princípio intransponíveis. Hebreus 11:30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Era intransponível, irmãos. Conta a história que 2 carros passavam por cima. Era um negócio descomunal. Não tinha como. Quem olhasse falava assim, já era. Ninguém entra, ninguém sai. A Bíblia diz que Jericó estava assim. Ninguém entrava, ninguém saía e não tinha como mesmo.
era intransponível, mas pela fé a Bíblia diz que essa muralha, ela ruiu depois de ser rodeada 7 dias. Quero te dizer que não foi mágica, foi fé. Ficaram rodeando. Você imagina rodear? Deus fala assim, rodeia essa muralha aí. A Bíblia fala que eles ficavam lá de cima, os espias, falando assim, os caras são doidos, esses israelitas são malucos. Só pode ser doido. Esses crentes são malucos. O mundo está um caos, quase para explodir uma bomba atômica, e eles estão ali acreditando nisso tudo, que Deus vai fazer coisas grandes, que Deus vai levar eles a lugares nunca vistos, que Deus vai quebrar muralhas. Sim, Senhor, nós acreditamos. Deus pode começar algo novo hoje na sua vida, hoje. Eu vou repetir, Deus pode começar hoje, agora, hoje, algo novo, como fez com o povo dele, transportando eles lá, transpondo Jericó. Você crê nisso? Há uma fala que me chama muita atenção ainda em Hebreus, é o final, para a gente orar agora. 39 e 40, leia por favor comigo. Porque depois de toda essa planilha de fé, de heróis de fé, a Bíblia fala, ora, todos esses que obtiveram o bom testemunho, através desta fé, ó, não obtiveram, contudo, uma coisa: concretização de promessas. Por quê, pastor? Porque Deus havia provido coisa superior a meu e a teu respeito. A meu e a teu respeito, Deus está guardando coisa o que mesmo? Superior. Diga, superior. Eu não ouvi. Deus está guardando coisas para que eles lá, Noé, Abel, Abraão, Sara, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu quero dizer para você, você tem a faca e o queijo na mão. Ponto. Pastor, mas o mundo... Eu falei para aqueles que têm o dom da fé, você tem a faca e o queijo na mão. Deus te levantou com fé, e a fé gera atitudes. Não se paralise. Deus te deu um dom da fé, e hoje pode ser o primeiro de grandes dias sobrenaturais e abundantes da tua vida. Você crê nisso? Assim seja, assim disse o Senhor.